hoje, a mente humana, ela não tem proteção. Ela não tem filtro. Ela é terra de ninguém. Um olhar atravessado compromete muitas vezes o dia. Uma rejeição, uma crítica, uma ofensa ou um conflito é registrado de maneira superdimensionada, gerando uma janela traumática ou killer, e que, se for retroalimentada, este biógrafo do cérebro vai se apropriar dos pensamentos perturbadores, das emoções angustiantes, tensas, fóbicas ou depressivas e registrar de volta naquela mesma janela, alargando a sua fronteira, portanto retroalimentando o trauma. A retroalimentação de um trauma, ela pode ser mais grave do que o próprio trauma original. E se nós não aprendermos a proteger a nossa mente, nós nos tornamos uma propriedade, ou a nossa psique se torna uma propriedade que não tem privacidade, ou seja, terra de ninguém. Na nossa Constituição, neste país democrático, nós temos uma série de deveres, mas também direitos. Entre os direitos, por exemplo, nós temos uma residência, alugada ou comprada, e esse direito à privacidade é fundamental. Um estranho não pode invadi-la. Uma pessoa não convidada não pode sentar no estofado nosso, ou dormir na nossa cama, ou na cama do quarto ao lado. Isso seria uma aberração, seria um caso de polícia. Mas, por incrível que pareça, a mais complexa propriedade, a mente humana, ela não tem proteção. Ela não tem filtro. Ela é terra de ninguém. Um olhar atravessado compromete muitas vezes o dia. Uma crítica, uma ofensa ou uma rejeição é registrada de maneira privilegiada através de um fenômeno que é da minha área de pesquisa, que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, chamado biógrafo do cérebro, ou chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Então, reitero, um estímulo estressante como uma rejeição, uma crítica, uma ofensa ou um conflito é registrado de maneira superdimensionada pelo fenômeno RAM, ou biógrafo do cérebro, gerando uma janela traumática ou killer, e que, se for retroalimentada, por exemplo, no caso de uma decepção, se nós lermos e relermos aquela janela, e frequentemente o fazemos, ruminamos o lixo do passado, este biógrafo do cérebro vai pegar ou vai se apropriar dos pensamentos perturbadores e das emoções angustiantes, tensas, fóbicas ou depressivas e registrar de volta naquela mesma janela, alargando a sua fronteira, portanto retroalimentando o trauma, algo que os grandes pensadores do passado não estudaram. Não estudaram que a retroalimentação de um trauma, ela pode ser mais grave do que o próprio trauma original, mais grave do que a ofensa original, mais grave do que a decepção, a frustração ou até a traição original. Porque toda vez que nós encontramos aquela janela ou aquele arquivo traumático e ruminamos, reitero, retroalimentamos e alargamos as fronteiras daquela experiência, tornando-se um cárcere mental. Portanto, se o eu não for um excelente juiz no fórum da mente humana para julgar adequadamente as nossas causas, e se o eu não for um excelente advogado de defesa, impugnando, discordando e confrontando de todo o lixo mental, até, por exemplo, o sofrimento por antecipação, se nós não o fizermos, então registramos e registramos de volta, e em um processo contínuo, nós vamos desertificando áreas nobres do córtex cerebral que deveria ter as matrizes, os arquivos ou as janelas para alargar as fronteiras das nossas primaveras. Mas não, nós alargamos as fronteiras dos nossos invernos.